Oi, tudo bom? Meu celular quebrou. Eu tava vindo para gravar aula para vocês, não hoje, ontem. E eu vim com o celular e eu derrubei o celular. E esse celular já caiu de tudo que é jeito, sabe? Ele já caiu de cima, já caiu de baixo, já caiu tudo que é tipo de ponta, mas dessa vez ele caiu de quina. Ele caiu de quina aí pegou, olha só. Consegue enxergar? Acender a luz para você. Olha o caminho que faz, né? Quando pega a quina, eu gosto de física, né? O poder das pontas. Aí irradiou e não teve que salvou a tela do meu celular. E eu fiquei pensando, poxa, eu tenho que gravar a última aula ainda da epistemologia da educação profissional e tecnológica. Eu preciso falar um pouco sobre o celular. Cada técnico olha um pouco a sua área de atuação, a sua arte. Eu sou da eletrônica, das telecomunicações na origem, então isso me chama a atenção. Eu comecei a lembrar de umas histórias. Eu gosto muito de biologia também. Na biologia se fala, eu gosto muito da teoria da evolução, que diz que a gente não tem elo perdido entre um ser e outro, que sempre você pode achar uma ancestralidade comum, aquele ser do qual deriva o outro. Eu acho essa ideia fantástica e eu penso que a gente tem a mesma coisa nos equipamentos. Nos equipamentos eletrônicos eu sempre fico observando isso. Olha só, eu vou contar um pouco da experiência. Quando eu era criança, eu fui uma vez numa festa de aniversário e tinha um pai de uma criança lá que ele tinha um aparelho na cintura que apitava. Ele era médico. E aí, quando o hospital precisava chamar ele, aquilo lá apitava, chamava bip. Não sei se você lembra de algum, se você viu algum. Era o bip. Quando apitava, era para ele ligar para uma central, ele ligava através do telefone, ia, né, achar um telefone, lógico que era fixo, ia saber que estavam chamando ele para o hospital. Fiquei fascinado por aquilo, saber que existia algo daquele tipo, que ele andava junto com ele. Anos mais tarde, eu tive, quando estava no movimento estudantil, foi um acontecimento para mim, eu tive um pager. Lembra do pager? Um equipamento pequenininho que recebia mensagem, então o pessoal precisava me achar, buscar a mensagem. Você ligava para uma central e digitava a mensagem e aí chegava a mensagem no pager. Anos mais tarde, não tão tantos anos, mas eu fui ter um celular. E aí eu achei o máximo, né? Ter um celular colocado. Saí aqui, né, falando telefone para todo mundo, era fantástico. E mais tarde, um pouquinho mais tarde, eu tive um celular que já era celular mais pager, porque esse celular mandava mensagem. Porque o primeiro celular que eu tinha não mandava mensagem. Mas aí eles fundiram com o que tinha no pager, então eu não precisava mais de um celular e de um pager. Eu tinha um celular que mandava mensagem, e isso era fantástico. Não sei se você lembra um pouco dessas suas histórias, mas percebe que tem uma sequência histórica dos equipamentos. Eu vou lembrar de uma outra história agora tecnológica. Eu sempre quis, eu gosto muito de música e eu queria ter um Walkman, que era aquele equipamentinho que ia fita, cassete, e a gente conseguia ouvir música andando. Eu queria ter um Walkman. Eu não tinha, eu lembro que eu juntei dinheiro para comprar o Walkman ainda na minha adolescência, e o dia que eu comprei, eu lembro muito bem, foi um dia muito feliz, porque também foi o dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Eu fui comprar esse Walkman, o dinheiro que eu tinha guardado, e eu voltei escutando em pilha, comprei pilha também, carreguei e voltei escutando, e a rua estava vazia porque estava todo mundo esperando o jogo. Bom, eu tive o Walkman, me diverti muito com ele, mas meu sonho depois era ter um Discman. Um Discman era com CD. Né? Minha irmã teve muito antes que eu ficava com inveja dela, que eu queria ter um Discman, consegui comprar depois de um tempo um Discman. Bom, depois de um tempo eu vi que um pessoal inventou um negócio que ia as músicas que não precisavam de uma mídia removível, era um tal de iPod. Então os caras da Apple tinham inventado um tal de iPod que é a música nele. Depois eles fizeram um iPod, que era o iPod Touch, que tinha uma tela. E você carregava as músicas através da loja deles e você carregava a música para o aparelho. Eu achava aquilo ali fantástico. Sonho ter um iPod. Bom, esses mesmos caras chegaram a um certo momento, depois que o iPod fez um sucesso gigantesco, falaram: e se a gente pegar esse iPod que toca música
E esse telefone, a gente juntar as duas coisas e inventaram o iPhone. E inventaram um smartphone. Esse agora que você tem na mão, né? Um smartphone, esse conceito, que faz muita coisa, até telefonar. Acredite, isso aqui telefona ainda. É difícil. Eu tentei outro dia telefonar, tive uma dificuldade imensa para achar um telefone aqui dentro, mas ele telefona. Mas nós pegamos dois equipamentos, juntamos e teve o iPhone e o smartphone. Agora ele tocava música, ele tinha tela, ele ligava, mandava mensagem, inventaram um WhatsApp, inventaram um monte de coisa aqui para dentro. E nós temos um smartphone. E agora, quando o pessoal está sem o smartphone, fica maluco. Eu às vezes queria que ele tivesse quebrado, porque ele quebrou, mas ele não morreu, tá? Ó, ele está funcionando ainda. Às vezes eu desejava que ele tivesse não funcionando para me dar um pouco de paz, eu acho que você me entende, mas a gente fica desesperado se a gente está sem esse telefone. Quantas coisas tem aqui? Se você sabe um pouco mais da história disso, vai saber que eu contei parte da história para você, que eu não contei a história inteira. Porque esse pessoal que criou o iPhone, anos antes, muitos anos antes, dois amigos estudavam no mesmo ensino médio. Ou seja, um você deve conhecer bastante o nome, Steve Jobs, e o outro Steve Wozniak. Bom, Steve Jobs é um cara que gostava de literatura, música, que fez um curso de caligrafia e que ele considera que foi o curso mais importante que ele fez, porque ele aprendeu as diferentes fontes que iam ajudar ele a fazer o design do que seria, mais tarde, o Macintosh, do que seria toda a Apple. Enfim, o Steve Jobs e o amigo dele, o Steve Wozniak, que mais tarde virou engenheiro eletrônico, mas era fantástico. Ele que era viciado nas histórias, as histórias que tinha também em quadrinho, mas principalmente dos livros do Tom Swift, um herói que fazia aventuras usando ciência e tecnologia. Bom, esses dois meninos que fizeram o ensino médio se juntaram, um gênio da eletrônica, Wozniak, e o outro um gênio do design, Steve Jobs, se juntaram e fizeram um negócio chamado computador pessoal. Os caras inventaram um computador, gente. Steve Wozniak, principalmente. Então, quando eles fizeram isso aqui, esse equipamento, não era só o iPod. E não era só um telefone. Era um iPod, um telefone e um microcomputador. Tenta pensar sua vida sem isso aqui. E como é fantástico, né? Olha quantas influências. Percebe como tem uma história atrás disso? Percebe como isso influencia socialmente? Como esse aparelho não é só um aparelho tecnológico. A mudança que ele faz no mundo não é só uma mudança tecnológica, é uma mudança ecológica. Tudo em que ele entra muda ao seu redor. Imagine a vida sem os smartphones. Agora, eu fico pensando quão incrível é isso. Funciona com o meu dedo. É sensível ao toque. Imagine quanto eu tenho que saber de química, quanto eu tenho que saber de biologia para fazer isso. Reconhece meu dedo para desbloquear. Tira foto, quanto eu tenho que conhecer de física, de cores. Eu consigo acessar, salvar coisas nas nuvens. Quanta ciência eu tenho aqui dentro, quanta tecnologia eu tenho aqui dentro. Que desenvolvimento é esse que levou até o aparecimento de um smartphone? Gente, esse é o desenvolvimento da tecnologia. Tecnologia aqui entendendo como o sistema tecnológico. É um desenvolvimento interdisciplinar. É o desenvolvimento que faz um diálogo íntimo entre as ciências e as técnicas. Que obviamente, colhe muito das coisas da ciência. Eu acabei de falar que caiu, bateu na ponta, e aí estilhaçou meu vidro, eu consigo explicar isso pela física. Quantos equipamentos óticos eu tenho aqui? Essa câmera é ótica, a física trabalha da ótica. Quanto vai da biologia, eletricidade corporal? Mas quanto tem aqui de programação? Codificar, fazer aplicativo, fazer eu acessar o banco, ter segurança. Quanto daqui é desenvolvimento da própria tecnologia? Quando eu te falo da história desse equipamento, não fica bastante claro que eu tenho essa história da tecnologia?
Não é, de repente, uma aplicação da ciência que brotou do céu, ou o grande gênio, como a gente espera lá, o Einstein mostrando a língua, inventando alguma coisa. Não. Essa é uma construção coletiva e é uma construção da experiência humana. É uma construção das técnicas. E como é importante a gente ter esse tipo de construção. Como isso muda a nossa vida. Como isso tem caráter histórico, sociológico, físico, químico, matemático, de design, estético, econômico. Quanto isso está ligado com a nossa própria forma de ser no mundo. Tem outros movimentos que eu acho fantásticos também. Ele quebrou ontem mesmo eu encomendei um celular e já chegou. Gente, que processo é técnico é esse que agora eu, através do meu celular que está quase morto, eu consigo chamar, eu consigo saber qual é o preço mais barato, comparei as marcas, comparei o que estava bom preço, o que fazia o que eu queria e pedi um celular novo e hoje já chegou na minha casa. Que técnica é essa de logística? Eu vou fazer um unboxing aqui com vocês. Bonito, né? Uma técnica de logística que faz com que chegue tão rápido na minha casa um aparelho como esse. É fantástico tudo que a gente consegue fazer através das técnicas em suas diversas áreas. Acabei de citar uma outra aqui, a logística. Olha que bonitinho. Não é propaganda de marca, hein? Pelo contrário. Olha, está todo embaladinho. Ah, vem carregador, porque os próximos não vão vir, fone. Essas coisas não nasceram dentro da caixa. Essas coisas têm um processo histórico. Elas foram inventadas, e elas foram inventadas coletivamente pelo espírito criativo humano. Você é professor desse espírito criativo humano. Eu tenho certeza que esse tipo de história que a gente contou agora te faz perceber que só uma interdisciplinaridade, mas uma interdisciplinaridade ampla, que conheça a conexão das ciências com as técnicas, pode construir um aparelho tão maravilhoso como esse, tão essencial para os nossos dias. Mas há dificuldades para a implantação. Uma delas, obviamente, quando a gente fica surdo para ouvir o outro lado, quando a gente começa a rotular seu tecnicista, seu humanista, seu comunista, seu o que for, seu positivista, e a gente não estabelece o contato verdadeiro entre as diferentes especialidades. Isso é muito problemático para a educação profissional. Um outro problema, obviamente, é quando a gente adota uma curricularização dos conteúdos, disciplina. A gente acredita que se a gente der todas as disciplinas, todos os currículos necessários, aquele aluno vai automaticamente fazer essa invenção, não vai fazer por esses motivos que eu te falei. Não é uma aplicação direta da ciência, e a ciência tem que ser bem usada a esse favor. Não é o conhecimento anedótico da ciência que muitas vezes a gente adota na escola que vai fazer a gente evoluir através do trabalho. E por fim, a formação de professores. Formação de professores da educação profissional, que muitas vezes podem repetir um discurso que tiveram em outras áreas sem compreender que a educação profissional é um tipo especial de educação, que é a educação que fala da formação dos trabalhadores e é a educação que fala do fazer. E a gente espera que nesse curso de epistemologia da educação profissional e tecnológica você tenha sido contaminado, nem que seja só um pouquinho, por essa centelha do fazer, ou tenha valorizado a sua própria atividade. Você, professor, você, professora, é o formador de quem vai inovar a sociedade. É o formador desse aluno, dessa aluna que vai fazer a educação profissional. Eu espero que esse nosso curso tenha ajudado você em alguma coisa. Mas o que importa mesmo é você ser um professor, como já é, mas se especializar cada vez mais nessa arte que você se dedica, que é da educação profissional. De uma didática específica da educação profissional, de um fazer específico da educação profissional. As minhas contribuições talvez possam terminar aqui, mas o teu curso continua. Essa foi só a primeira disciplina. E eu tenho certeza que você vai ter ótimos diálogos com os professores e com as professoras que dedicaram os seus tempos para construir esse curso de docência para a educação profissional e tecnológica. Eu desejo a você toda boa sorte e todo sucesso nesse curso e espero que a gente possa se encontrar em breve, seja via distância nas nossas conversas, seja muito melhor presencial, assim que tivermos a vacina e todos nós possamos nos reunir.
Uma boa sorte e um bom curso. Grande abraço.